Fala pessoal, continuando aqui então falar sobre os mestres de levantamento topográfico. Já falei sobre levantamento por caminhamento, aqui a gente utiliza uma poligonal, podendo ser aberta ou fechada, tá? Você pode ter também uma poligonal apoiada. Falei sobre o caminhamento por ângulos internos, tá? A gente viu que o caminhamento para trabalhar com ângulo interno, uma poligonal fechada, eu tenho que ter um caminhamento. Olha só, você vai estacionar o aparelho aqui, depois aqui, 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 ou seja, o caminhamento no sentido anti-horário, tá? Agora, neste vídeo, vou falar sobre o método de levantamento, método de levantamento por caminhamento, né, por ângulo externo, tá? Então, o que faz mudar? Muda o sentido do caminhamento. O sentido do caminhamento agora é horário, tá? Então, método de levantamento por caminhamento, né, por ângulo externo. Ou simplesmente, ó, levantamento topográfico. Qual que é o método? Caminhamento por ângulo externo. Tá certo? Então, para ter ângulo externo, caminhamento no sentido horário. Então, vamos lá. Então, vou fazer o desenho aqui da minha poligonal topográfica, tá? Então, minha poligonal topográfica é essa, tá? Tenho aqui o ponto 1. Repara o seguinte, para eu ter ângulo externo, o caminhamento, primeira coisa, o caminhamento tem que ser no sentido horário. Então, caminhamento no sentido horário. Então, eu vou caminhar desta forma. Então, se eu vou caminhar desta forma, se aqui é o 1, aqui é o 2. Se eu tivesse N poligonais, então aqui você pode colocar 0. Você não sabe quantos vértices, na verdade, não quantos poligonais, quantos vértices, tá? Então, tem uns vértices, então vértice 1, 2, 3, 4 e 5. O que eu falei para vocês que a gente tem que medir no primeiro ponto, tá? O azimuth, né? Do primeiro alinhamento. Então, o primeiro alinhamento é 1, 2. Eu vou começar, lembra que eu falei que eu vou começar do ponto 1. O que eu tenho do ponto 1? Eu tenho as coordenadas do ponto 1, tá? Eu conheço, ou você vai arbitrar. O que eu meço no alinhamento? Eu tenho que ter do alinhamento inicial, o azimuth. Vamos supor que o norte esteja nessa direção aqui, ó. Então, este daqui seria o azimuth. Então, o azimuth do alinhamento 1, 2, tá? É o azimuth inicial. Então, qual que é o procedimento aqui para execução do levantamento topográfico, tá? Vou medir os ângulos horários. Então, olha só, estação 1, ré em 0 e vant em 2. Então, alfa 1, tá? Depois, lembrando que a gente pode medir a distância a ré e a vant, tá? Vamos supor que neste caso aqui eu meça só a distância avante, tipo distância horizontal de 1 para 2, tá? E eu só vou medir a distância para avante. Então, agora, estação 2, ré em 1. Lembrando que a gente vai colocar aqui, ó, na ré a gente sempre coloca um círculo e avante uma seta aqui, ó, para facilitar, tá? E a gente adotou o seguinte, a gente sempre vai zerar na ré, tá? A gente zera na ré, foi uma opção também. Mas lembre-se, você não precisa zerar. Mas zerando aqui na ré, vou colocar aqui, ó, zerei. Estação 2, ré em 1, vant em 3. Então, alfa 2. Tá certo? Meço a distância horizontal, que de 2 para 3. Depois, estação 3, ré em 2, vant em 4. Olha só, o ângulo é horário e é externo. Ó, ângulo horário e é externo. O que eu vou medir aqui? Distância horizontal de 3 para 4. Depois, estação 4, ré em 3, vant em 5.
Então, alfa 4, aqui alfa 3. O que eu vou medir? A distância de 4, do ponto 4 para o ponto 5. Depois, estação 5, Ré em 4, Vant em 0. Repara, a Ré eu sempre vou colocar um círculo, ó, indicando aqui também que eu zerei, estou partindo dele, e a seta para onde eu estou indo, tá? Então, depois, eu vou medir a distância horizontal de 5 para 0. Estação 0, Ré em 5, Vant em 1. Então, olha só, temos aqui, e aqui eu meço a distância horizontal de 0 para 1. Então, temos o que? O nosso levantamento, tá? Na verdade, a nossa poligonal de apoio, sendo feita aqui por ângulo externo. Então, é um caminhamento, porque eu percorri todo, e normalmente essa poligonal vai próximo aqui aos vértices de divisa do terreno, e normalmente eu associo, como é difícil utilizar a poligonal na divisa do terreno, eu associo a este método de levantamento por caminhamento o método das irradiações. Então, de cada vértice aqui eu posso fazer as irradiações. Eu posso utilizar dois vértices para poder fazer interseção, seja angular, linear. Então, associe, de modo geral, você utiliza vários métodos, tá? De levantamento topográfico para executar um levantamento, tá? E aqui você pode fazer tanto no plano métrico quanto no plano altimétrico. Tá certo? Então, esse seria o levantamento. Como que eu colocaria aqui a nossa planilha, né? A nossa planilha vai ser o quê? Eu vou colocar aqui, ó, Ré, estação, Vant, ângulo horizontal e distância horizontal, tá? Como que a gente preenche essa planilha em campo? Ó. Lembrando que essas informações aqui, ó, coordenadas do ponto inicial 1 e o azimuth do alinhamento inicial, de modo geral a gente deixa fora da planilha, tá? Então a gente tem aqui, ó, coordenadas do ponto 1, eu tenho, se for um levantamento planimétrico, eu tenho x do ponto 1 e y do ponto 1. E tem o azimuth inicial, tá? Do ponto 1 para o 2, que tem um valor. Então, isso aqui, de modo geral, fica fora da planilha. Então, aqui, como que eu preencho? Ó, estação primeira, 1. Eu fiz Ré em quem? No 0. Vant em 2. O que eu medi? Alfa 1. O que eu medi aqui? A distância horizontal. Distância horizontal de 1 para 2. Então tá aqui, ó. Distância horizontal de 1 para 2. As informações aqui, olha só. O ângulo, né? Entre si, ó, estação 1, Ré 0, Vant 2, alfa 1. Que é esse ângulo aqui, ó. E aqui é a distância de 1 para 2. Na planilha, quando você vai calcular as informações de coordenadas relativas de 1 para 2. As coordenadas finais do ponto 2, tá? Depois, estação 2, estação 2, Ré em 1, Vant em 3. Estação 2, Ré em 1, Vant em 3. Qual o ângulo que eu medi? Alfa 2. Qual que é a distância horizontal? De 2 para 3, ó. Distância horizontal de 2 para 3. Depois, estação 3. Ré em 2. Vant no ponto 4. Tá? Qual que é o ângulo? Alfa 3. Qual que é a distância horizontal? Ó, de 3 para 4. Distância horizontal de 3 para 4. Depois, estação 4. Ré
em 3. Vante em 5. Qual o ângulo que eu media? Alfa 4. Qual que é a distância horizontal? Do ponto 4 para o ponto 5. Distância horizontal, ponto 4 para o ponto 5. Depois, estação 5. Estação 5, Ré no ponto 4. Vante no ponto 0. Qual que é o ângulo que eu medi? Aqui eu não coloquei. Vou colocar aqui. Aqui é alfa 0 e aqui é alfa 5. Qual que é o ângulo? Alfa 5. Distância horizontal, o quê? De 5 para 0. Distância horizontal de 5 para 0. Depois, vim para o ponto 0. Fiz Ré em 5 e Vante em 1. Qual que é o ângulo medido? Alfa 0. Qual que é a distância horizontal? Distância horizontal de 0 para 1. Então, olha só. Essa daqui seria a sua planilha de campo, tá? Os dados coletados em campo. Então, depois você passaria para os cálculos necessários. Então, teria as coordenadas iniciais do ponto inicial que eu tenho que ter, tá? Você pode arbitrar 1000 e 1000, 1000 e 2000, 150 mil, 250 mil, enfim. O azimuth inicial que você tem que ter, tá? Pode ser o norte arbitrário, norte verdadeiro, norte magnético, norte da quadrícula, enfim. Tá? Lembrando que, dependendo do tipo de norte, você tem que dar um determinado tratamento para as medidas de campo, tá? Principalmente para as distâncias, né? E dependendo dessas coordenadas. Mas levantamento topográfico, tá? Você arbitra lá 1000, 1000, mede um azimuth magnético lá com o auxílio de uma bússola e você pode calcular aqui a poligonal, tá? Então é isso. Espero que tenham entendido, tá? Deixa aí o like, tá? O joinha e compartilhe com seus colegas. Forte abraço, até mais.